Estamos ao vivo. Onde está o seu Luiz? Ah, está aqui. Ô, Luiz. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom Como é que dia, você boa tarde, está? boa noite. Eu estou enemado. Eu trouxe ontem esse termo numa aula que eu dou quintas-feiras às 19h30. E, e esse assunto que a gente está tratando, né, desde o começo desse encontro, para mim é empolgante, no sentido de: e aí? O que é que tem mais? E o que é que tem mais? E o que é que tem mais? Então, com essa animação que eu começo essa fala, né, nesse encontro de hoje. Muito bem, porque hoje nós vamos falar, né, de um assunto que eu, pelo menos, considero assim muito forte, me toca muito assim o coração, que é os símbolos, né? A gente entender a questão dos símbolos. Será que a leitura da aura e os sonhos usam os mesmos símbolos? Eles têm os mesmos significados, né? Na leitura da aura e nos sonhos? E porque é bem interessante, né, Lu? Eu não sei, mas eu venho de um processo em que hoje em dia, para mim, eu procuro enxergar sinais do universo em tudo que eu vivo, absolutamente tudo, né? Então, até mesmo para que a gente possa começar esse lugar assim, tem uma situação que aconteceu ontem, assim, que eu foi bem forte assim para mim, né, que ainda hoje estava reverberando aqui, eu fui até pesquisar um pouquinho mais, né, assim, entendendo que o universo fala com a gente o tempo todo, o divino, né, essa nossa centelha divina, enfim, o nome que a gente queira dar, né, tá sempre falando com a gente, a partir de sinais, a partir de símbolos. Como é que você enxerga isso, Lu? Eu enxergo que tem o movimento da minha percepção, que quando eu estou enxergando ou buscando ver com mais consciência, eu consigo ver mais essas tramas do divino com mais tangibilidade. Mas eu não vou dizer para você que eu ando nesse modo o tempo inteiro. Assim, tem horas que, por exemplo, se a gente andasse nesse modo, né? Ah, eu sei que o açúcar de cana me faz mal. E por que que eu vou tomar o sorvete com açúcar? Não, só um sorvetinho, é só hoje. Amanhã eu volto pro lugar de não tomar o sorvete. E então eu sinto isso, né? Não é exatamente tudo que eu consigo ver ainda com o prisma do divino, porque ainda tem muitas lentes limitantes em mim. Então, eu consigo ver muita beleza na horta aqui da escola, né? Eu tô na sede física da Escola da Aura e Sonhos, em Alto Paraíso de Goiás. Eu consigo ver beleza nos animais. Gente, meu não, eu não gosto de chamar de meu, mas o pet que eu tô tutoriando tá demonstrando um carinho muito especial. Assim, uau, por quê? Mas não fiz nada diferente. Será que eu tô diferente? Então eu fico às vezes me questionando isso. Será que a minha energia tá mais elevada hoje? Foi o que realmente eu fiz? Dormir melhor, elevei os pensamentos, dormir com perguntas elevadas dentro de mim, né? Assim, não é só elevada porque, são perguntas lindinhas, né? Às vezes é perguntas profundos, assim, gente, quem sou eu? Me ajuda a compreender isso, a linguagem do espírito, né, que a gente fala tanto aqui. Mas, por exemplo, nem sempre eu consigo ver as tramas através de um relacionamento. Eu não estou falando um relacionamento amoroso, sexual, mas um relacionamento. Ai, gente, será que eu fiz alguma coisa? Por que que aquela pessoa não está me respondendo? Mas se eu fiz, eu não lembro que eu fiz. E por que que essa pessoa não fala? E só fica em silêncio? Então, eu ainda tenho muitos gatilhos da minha infância, da minha adolescência, do meu adulto jovem. Então, aí depois eu lembro, né? Tem um livro que a gente fala muito aqui na escola, que são os 4 compromissos. Eu não levo pro pessoal. Eu não fiz nada. Se a pessoa, em algum momento, pontuar algo que eu fiz, eu posso dizer, sinto muito, me comprometo a não fazer, mas não sabia que eu tinha feito algo que te machucou, ou te insultou, ou enfim, te deixou sentindo que a distância era uma ferramenta inteligente, necessária para nós agora. Então, às vezes eu sinto umas falhas nesse lugar eu vejo o divino em tudo, eu vejo sincronicidade em tudo.
eu amo as sincronicidades quando eu consigo perceber. Né? Assim, tipo, pensei no Adriano, o Adriano me manda uma mensagem. Eu digo, não, gente, peraí, eu acabei de. Eu ia abrir o WhatsApp para mandar mensagem para ele, chega no segundo que eu abri, sabe? Eu fico, não, tá, tudo bem. A gente tá fazendo coisas juntos, né? E isso tudo é simbolismo, Sim. né? Assim, por que que ele mandou naquela hora? Por que eu tava pensando nele naquele momento? Podia ter pensado 2 dias antes, um dia depois, horas depois. Então, que também a gente fala muito do nosso processo telepático, né? Que muito do nosso processo foi meio que aposentado por conta da internet. Por conta das comunicações, né? Assim, quase imediatas. Imagino que antigamente, lá em 1900 antigamente, você mandava uma carta, esperava essa carta chegar com 4 meses na pessoa, e quando essa pessoa respondia, esperava mais 4 meses para a carta chegar. E você não morria de ansiedade, esperando um V azul do WhatsApp assim. Por que que ele não leu ainda? É, será que ele tá com alguma coisa? Será que tá com alguém? Ai, sabe? Então, se você ficasse nessa tortura por 4 meses, a pessoa ia ter um problema sério de saúde, né? Então, eu percebo assim, quando a sua fala chega até mim. Que legal, porque é interessante a gente perceber assim o quanto a gente pode identificar os sinais, isso é uma coisa. Outra coisa é a gente acreditar que eles existem, né? É outra coisa, né? E a gente buscar também pela significação deles, né? Isso é bem interessante, porque são diferentes nuances, né? E eu percebo assim que eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu ontem. Foi muito forte para mim, né? Deixa eu só dar um oi aqui para o Expedito Camilo, para a Vânia Adriano, para o Miguel Augusto, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui falando sobre a questão dos símbolos. Será que eles têm o mesmo significado na leitura da aura e nos sonhos, né? E a gente vai explicar mais a fundo isso. Eu queria trazer um exemplo aqui, Lu, porque ontem eu estava no TikTok de uma forma, sei lá, que eu caí num vídeo que eu fui postar um vídeo, inclusive, né? Ah, que é um cortezinho, inclusive, de um dos nossos encontros aqui e tal, que a gente editou, né? Enfim. E eu fiz a postagem, e depois, quando o vídeo saiu, eu caí num vídeo aleatório, né? Por aquelas coincidências, né? Que cada vez mais, para mim, essa palavra faz menos sentido, né? Mas eu prefiro dizer que foi uma sincronicidade bem inesperada, né? Em que eu vi, eu não sei se você conhece aquela moça que faz o podcast Vênus, né? A Yasmin Yassine, né? Ela é, ela é libanesa, né? Na verdade, ela não é libanesa, ela é como eu, ela é filha a mãe dela é libanesa. A diferença é que o meu pai é libanês, né? E ela estava falando assim: eu vou conversar aqui com a minha família para perguntar palavras em árabe que as pessoas mais gostam. E aí um vira e fala, ela falou Yala, aí uma outra pessoa falou outra palavra, tá? Até que alguém vira e fala Nasib. Falei, espera um pouco. Nasib significa destino. Eu falei, espera um pouco. Meu nome é Adriano Nassib Risk. Nassib é parte do meu nome. Eu falei, como assim? Eu, eu, eu nunca imaginei que eu pudesse. Eu já tinha buscado o significado de Adriano, né? Na verdade, já tinha buscado no Google o significado de Nassib, também não tinha achado nada, mas eu não tinha pesquisado em árabe. Eu tinha buscado mais dentro de um caminho de etimologia da palavra, tal, mas eu nunca pensei em buscar, né, em árabe, o que significa em árabe, porque Nassib era o primeiro nome do meu pai, né? Então tem uma significação para mim que sempre esteve muito ligada ao meu pai, né? E aí, mas aquilo mexeu comigo de uma forma, porque foi assim, entre aspas, ali, muito inesperado. Eu não fui buscar um vídeo que falasse sobre isso tal, e veio uma informação ali, num vídeo que eu achei que fosse uma bobagem, assim, aquilo mexeu muito comigo, sabe? E eu queria trazer isso como exemplo, porque os símbolos, eles estão presentes em tudo,
E eu vejo, assim, que eu você até falou, né, Lu, que às vezes não entende tudo. Não, eu também não entendo tudo, né, mas eu tenho me colocado muito no lugar de buscar, sabe, de buscar decifrar ao máximo, né, os símbolos. E eu vejo que isso, a leitura da aura me ajuda muito. Ela me ajuda muito nessa busca, né. Por quê? Vamos pegar, né, um exemplo aqui, que é dos sonhos, que trazem muitas simbologias, né, trazem muita coisa. E eu comecei a perceber que quando a gente fica restrito a significados, por exemplo, na Escola da Aura e Sonhos, a gente não trabalha interpretação de sonhos a partir de dicionários, né, porque existem muitos dicionários para simbologias. Por exemplo, quando eu ouvi a história do nascido significa destino, me incomodou bastante. Teve esse detalhe. Falei: "Mas espera, mas o destino, uma coisa pronta já". E aí eu fui pesquisar mais a fundo e eu vi que não é isso. Esse pode ser um viés, e talvez seja esse o meu incômodo, né. Mas, como a gente pode entender os símbolos a partir de um lugar que é muito mais amplo, né, e que permite a gente se conectar energeticamente de um lugar muito mais profundo, né. E aí, a partir daí que é interessante a gente observar a questão simbólica, tanto na leitura da aura como nos sonhos. Porque, às vezes, a gente está aqui perguntando, eles são iguais? Porque a gente quer coisas meio mastigadas, né? E aí, quando a gente quer as coisas mastigadas, a gente até tem alguns resultados, mas a gente corre o risco de não ir tão a fundo. Eu vejo isso muito nos sonhos. Quando eu vou fazer uma interpretação que eu fico restrito aos símbolos, eu não entro no que realmente, né, o sonho quer trazer, porque o símbolo, ele é neutro. O símbolo, ele não tem um significado em si, mas nós damos os significados. E aí é que eu vejo que a leitura da aura ajuda tanto nessa conexão com o simbólico da vida, né. Porque a leitura da aura, ela pede que a gente faça a meditação das rosas. E a meditação das rosas trabalha justamente a nossa limpeza energética, trabalha um lugar de proteção. Trabalha um lugar de a gente separar a energia nossa em relação à energia do outro. A meditação das rosas nos ajuda a fechar, né, a um campo, né, que a gente tem ali de possibilidade de deixar se influenciar por crenças limitantes, programas mentais, né. Então, a meditação das rosas é um recurso que ajuda a gente a se colocar com mais presença e com neutralidade, até mesmo para se conectar com os símbolos, mais até do que buscar a significação em si. É quase, eu vejo que numa leitura da aura, os símbolos, eles, a gente vai aprendendo com a prática a deixar que eles operem dentro de nós, né? E a partir daí, inclusive, que eu vejo que por que é que a leitura da aura pode ser tão interessante para as interpretações, porque para interpretações a gente não precisa necessariamente ter essa experiência. Mas se a gente tem essa experiência, a gente pode ir muito mais fundo na conexão com os sonhos. Como é que isso chega para você, Lu? Faz sentido falar isso? Me veio uma vontade de fazer uma coisa antes de responder sua pergunta. A coisa é perguntar para quem está aqui, né, ao vivo, se vocês já assistiram alguma outra ou algum outro encontro da gente, se vocês sabem o que é leitura da aura e se vocês sabem o que é interpretação de sonhos, porque às vezes a gente está falando como se todo mundo soubesse, e às vezes você nunca ouviu falar, nem em leitura da aura, nem em interpretação de sonhos, muito menos em simbolismos, né? Então, indo para essa base, assim, o que é um símbolo, né? Algo que representa algo físico, pode ser, né? Tipo um lápis. Um lápis pode ser um símbolo, né? Que representa, que tem um significado atrás dessa característica, desse item, dessa, dessa cena, dessa imagem. Então, como ele trouxe, né? O Adriano, assim, o Nassib é destino. Quando você lembra da palavra destino, o que é que vem, né? Um conceito que vem dessa palavra destino. Então, tem coisas que podem simbolizar destino para você. Isso não significa que os mesmos símbolos de destino para você vão ser os símbolos de destino, sei lá,
para mim, ou para o Adriano, ou para o Expedito, para a Vânia, para o Miguel. Mas tem símbolos que são mais universais, né? Por exemplo, como o símbolo da maçã. Se a gente for lá para a antiguidade, tem um símbolo da maçã, né? Ah, é só aquele? Não, não é só aquele, mas tem algum simbolismo associado à maçã. E, por exemplo, quando o Adriano está falando sobre a leitura da aura te beneficiar no mergulho da linguagem e do simbólico, também dos sonhos, é porque a gente aprende muito, muito, muito na leitura da aura a trazer toda a imagem, todo o conteúdo, todo o movimento que vem junto com aquela imagem e textura, né? Tem muitas pessoas que conseguem adentrar na textura da imagem. O que eu estou trazendo como textura da imagem? Você pode sentir frio, calor, você pode sentir que a roupa está quente, a roupa está fria, que o cabelo está pesado, que os pensamentos estão mais para baixo, ou se a pessoa está mais leve, pode sentir como se a pessoa estivesse passando a mão numa árvore, você está sentindo a textura da árvore, sentindo a árvore pulsar para você. Então, tudo isso é textura da imagem, né? E a leitura trabalha com muita imagem. Só que não é uma imagem que, assim, aparecer uma árvore, alguém tocando numa árvore. Isso é óbvio do que é. Não, não é óbvio. É por isso que o Adriano está falando desse mergulho um pouco mais profundo na camada que está por trás, né? O que é que essa pessoa está sentindo naquela imagem? Ela está tocando a árvore simplesmente de uma forma fria, de uma forma só para tocar? Ou ela está tocando para sentir, de repente, o pulsar do coração da terra através dessa árvore, né, que está ali, tangível para essa pessoa tocar. Essa pessoa está tocando só para sentir se a árvore está bem enraizada, ela está tocando para ver se a árvore está firme o suficiente para ela cortar a árvore. Então, vai depender muito do início, do meio e do fim de uma imagem. É muito parecido com um sonho. Ah, sonhei que eu tocava numa árvore e acabou o sonho. É só essa cena? Era só essa cena. Tá, não tinha nada antes, não tinha nada depois. Ah, de ter tinha, mas eu esqueci. E aí você pode fazer a interpretação de um pedaço muito curto. Mas, muito provavelmente, o pedaço mais longo, que veio antes ou que veio depois, vai dar enredo. Sabe quando tem um enredo de um filme? Quando você assiste um trailer, e aí não é você assistir o primeiro segundo do trailer, você sabe o filme inteiro. Mas o trailer te dá a sensação do enredo do filme, de onde é que ele parte e aonde que ele pretende chegar. E aí ele faz aquele suspense, claro, né? Assim, do miolo, porque senão você não vai assistir o filme. Ah, se o trailer fosse uma resenha. Ah, tá bom, eu não vou assistir o filme inteiro. E a gente tá na época da, do, de, de um pouco de ansiedade virtual. Eu intitulo assim, né? Não ouvi ninguém falar esse termo, mas a gente quer as coisas para ontem. Se um texto é muito grande, ai gente, vou voltar para o chat GPT fazer um resumo, assim, me dá as cinco dicas desse texto. Então, tem essa coisa. E aí, quando você se debruça com neutralidade numa imagem, né? E a gente está falando de uma leitura da aura que também fala de uma vertente da linguagem do espírito, que é simbólica, que é imagética, né? Então E você se que debruçou. só para você trouxe algo aqui que é importante, porque assim, às vezes também, para quem não conhece a leitura da aura, pode achar que a leitura da aura é você olhar para uma pessoa e ver uma cor e achar que isso é uma leitura de aura, né? A gente está trazendo aqui, né, algo que é uma técnica, né? É uma técnica em que a gente trabalha identificando imagens de uma forma que é muito similar a imagens de sonhos, né? Então, a partir de uma técnica, a gente começa a enxergar imagens de olhos fechados, movimentando energia, né? Tem tudo isso para que a gente possa chegar a uma informação que vem através de uma conexão que é espiritual, vem da nossa essência divina, entre as partes, né?
E por isso que é a partir daí que a gente está falando dessas imagens. Não é que a gente de olho aberto olha para uma pessoa e vê alguma coisa. Não é isso. É só para que a gente, né, pontuando aqui, como você bem lembrou, né, que nem todo mundo conhece. Então, só para a gente, né, enfim, só esse adendo. Mas siga aí, Lu. E se vocês tiverem dúvida, escrevam no chat, né? Assim, vocês Sim. podem falar mais o que é uma leitura da aura, pode falar mais o que é uma aura, né? E aí a gente vai explicando. Porque a depender do grupo que está aqui assistindo, a gente vai equalizar da melhor forma, né? Para que vocês compreendam o que a gente está falando aqui. Não adianta só estar falando de uma linguagem onde, sei lá, ninguém conhece. Aí, tipo, mas eles estão falando de quê? Sonhos e leitura da aura, né? Então, quando você começa a se debruçar em muitas imagens, né? A leitura da aura, ela traz muitas imagens. E imagens que não são literalmente assim, imagens tangíveis de acontecer no plano acordado, digamos assim, né? Não é, não, a pessoa está caminhando sobre uma grama muito verde e daqui a pouco ela começa a flutuar. Tipo, mas uma pessoa não flutua nessa realidade que a gente se debruça com os olhos abertos, né? Mas tanto na leitura da aura quanto num sonho, a pessoa pode voar, ela pode virar um avião, ela pode virar um helicóptero, ela pode virar o Superman, ela pode virar a Mulher Maravilha, ela pode ser tudo, tudo que está no composto do inconsciente dela, e que o espírito, muito sabiamente, vai lá como um grande retroprojetor de imagem, pega aquela informação ali, como se fosse uma fita cassete, foi antigo agora. Sei lá, o que, que a gente pega hoje? Sei lá, um DVD, também é velho, né? Enfim, pegou ali aquele DVD com aquela informação e diz assim: você vai sonhar com isso, vou misturar aqui essas informações, você sabe o que é flutuar, ou você quer ter a sensação de flutuar, e eu vou colocar no seu sonho que você tá atingindo essa sensação de flutuar. Você está flutuando em alguma coisa na sua vida. Se esse flutuar é positivo ou negativo, vai depender do contexto do sonho. Pode ser, uau, eu estou flutuando, e cheio de amor, e assim parece que eu estou distribuindo amor, como aqueles aviões que sobem e jogam aquela água com alguma medicina na plantação. É diferente de, eu tô flutuando e parece que eu tô muito desconectado de tudo, da terra, dos meus amigos, parece que eu tô querendo ir para a lua. São imagens parecidas, mas o contexto dela e o objetivo que ela traz é completamente diferente. E na leitura da aura, a gente aprende muito a ler de forma neutra, né? Não é, você não está lendo já tentando tirar conclusões precipitadas. Assim, leia a imagem inteira. E eu sinto que é exatamente isso que a gente faz nos sonhos. Assim, leia o sonho inteiro. Não parcele, não oculte uma parte do seu sonho. Leia ele inteiro. E aí a gente vai se debruçar ou nele inteiro, numa parte significativa dele, né? Então, e aí eu vou além do simbolismo, porque eu vou para uma camada um pouco mais profunda. E cada vez que a gente vai se debruçando, tanto na leitura da aura, quanto na leitura de sonhos, a gente consegue acessar imagens, não imagens, mas camadas ainda mais profundas. Porque você está se aprofundando em você. Porque ler sonhos também é ler algo que sirva para você. Ler auras é também ler algo que sirva para você. Né? Quem vai fazer o curso vai aprender aos presentes que uma leitura te dá. Os presentes de possibilidade de consciência que uma leitura te dá. Então, a gente tem isso. Então, eu sinto que os simbolismos, eles bebem de lugares próximos, mas eles não são iguais, né? Mas um é complementar. Lembra, de novo, lá na primeira aula que eu falei do infinito, né? Eu falei contra o nome? Não é É, exatamente complementar, porque cada um tem ali a sua individualidade, né? Se a gente for ver bem, sim,
né? Eu tô falando que 2 mundos que conversam em alguns lugares. Isso, Não é exato. que conversa o tempo inteiro, mas em alguns lugares eles conversam. É a Sim, sensação que eu tenho, né? Não é que assim, depois que eu li muita aura, eu não vou nem precisar estudar os sonhos, que eu já sei ler sonhos. Não é isso que eu tô falando. Se isso deu a entender. Não é, ou vice-versa. Agora eu já sei interpretar muitos sonhos. Então agora eu vou ser assim, o safo da leitura da aura. Eu não vou nem precisar fazer o curso. Não é exatamente isso. Mas é um pouco do debruçar nos dois idiomas, digamos assim. O Adriano já trouxe um pouco dessa comparação, né? Como se fosse o português brasileiro e o português de Portugal, ou o português brasileiro e o espanhol da Argentina, que é diferente do espanhol do Chile, que é diferente do espanhol do México. E cada um vão ter palavras parecidas, às vezes com significados completamente diferentes, como, por exemplo, estranho em espanhol. Não é a mesma coisa de estranho em português do Brasil, né? Mas se escreve exatamente igual. E duas pessoas distintas, uma que foi lecionada em espanhol e a outra que foi lecionada em português, vai ler aquela palavra com significado diferente. Então traz um pouco dessa particularidade do significado. exatamente. E deixa eu só voltar aqui num ponto também, porque a Silvia pediu para a gente explicar novamente o que é aura, né? Então vamos lá, vamos falar sobre aura, né? Porque é importante a gente entender que a nossa aura, que é aura, não é áurea também, vamos deixar aqui. Eu gosto sempre de falar, porque muitas pessoas, né, ainda não conhecem essa terminologia, né? Então, a nossa aura é o nosso campo de energia, né? E o que significa o nosso campo de energia? Vamos imaginar, né, o nosso corpo físico, por exemplo. Ele dá uma forma para a gente, não é verdade? Né? O nosso corpo físico ele é composto dos nossos órgãos. Ele tem cada órgão tem uma função, né? Ele tem toda uma complexidade em termos de existência, o nosso corpo físico, não é mesmo? Né? Pois é. Mas quando a gente fala em energia, a gente pode entender que nós vamos além do nosso corpo físico. Nós vamos além daquilo que a gente pensa. Nós vamos além daquilo que a gente sente, né? E a nossa aura tem todos esses potenciais presentes, tá? Por isso é o nosso campo de energia. Quando a gente fala em energia, a gente está falando em termos de potenciais, a gente está falando em termos de registros energéticos, tá? E aí é muito interessante, porque como isso se dá, né? A identificação dessa energia se dá por códigos, né? A leitura da aura acessa informações. E essas informações vêm através de imagens, né? Por quê? Uma linguagem, ela tem elementos, ela tem códigos, tá? E esses códigos, na verdade, eles vêm de simbolismos, né? E esses simbolismos, eles são universais, tá? Um símbolo é universal, tá? Acontece que ele não depende de um conhecimento que a gente possa ter prévio de algo, porque a significação é algo que a gente vai aprendendo segundo as nossas experiências de vida, tá? Mas os símbolos, eles são maiores do que isso, né? Tem um aspecto arquetípico, né? E um arquétipo, ele é algo que ele vai fundo na origem de algo, né? Então, por exemplo, a gente falar, o Luiz citou o exemplo da maçã, né? A maçã tem uma questão simbólica que pode permitir vários significados. Em primeiro lugar, é uma fruta, você come, se alimenta dela, né? Mas tem lá a história de Adão e Eva. Ela pode significar a tentação, né? Então, olha quando a gente começa, ou hoje em dia a gente não tem a maçã no símbolo da Apple, né? Então você não vê maçã, você pode lembrar dos aparelhos da Apple, né? Quando a gente começa a perceber, né, a maçã, ela pode trazer muitas possibilidades de significado, tá? E é isso que a gente aqui está buscando entender, que, por exemplo, quando a gente sonha à noite, né, a gente pode ficar preso nisso, né? Ah, não, mas a maçã significa a tentação, né? Quando de repente a maçã podia estar ali no sonho só mostrando que, olha, você não está se alimentando como poderia,
né? De repente está faltando você trazer mais frutas na sua vida, por exemplo. É um exemplo, tá? Aleatório aqui que eu estou trazendo, né? E às vezes a gente está preso em algum lugar e a gente não está enxergando o todo da coisa. Eu vou trazer um outro exemplo de um filme que eu gosto muito, chamado A Chegada, tá? E esse filme, ele traz o seguinte, ele conta a história é, de uma de uma linguista americana, tá? Que ela é especialista em idiomas, ela conhece muitas línguas diferentes, né? Ela é professora universitária, tal. O filme começa ela dando aula na universidade, né? Quando de repente, né, sai uma notícia que todo mundo fica desesperado porque descobrem que alienígenas invadiram o mundo. E é o mundo, porque eles identificam, são acho que 8 países, se não me engano, né, em diferentes lugares do planeta, né? Em cada lugar desses tem uma nave espacial. E aí, só que ninguém sabe como se comunicar com esses seres, né? E aí, como a gente vai se comunicar? E aí os governos, né? Eles começam a tentar buscar pessoas que poderiam encontrar alguma forma de comunicação. E essa professora é uma das escolhidas. Ela é especialista em línguas. Então, assim, ela foi escolhida porque ela tinha uma facilidade em aprender novos idiomas, né? Então, ela desenvolveu uma metodologia que ela aprendia rápido, né? E aí, o que acontece? Ela, ela é colocada ali para tentar se comunicar com esses seres e ela começa a perceber alguns padrões de movimentos, porque esses seres eles não tinham um corpo como o nosso, né? Mas tinha uma coisa assim que tinha meio que uma fumaça que eles formavam que parecia uma coisa meio de palavras, que era uma coisa meio estranha para a gente. E ela começou a tentar decodificar aquilo em palavras. E ela foi criando um elo ali para tentar identificar a comunicação. Não sei se você assistiu esse filme, Lu, ou não, A Chegada. É um filme que eu recomendo muito, ele é muito bom. E aí, a, ela vai tentando identificar ali, a partir de padrões, e ela começa a formar palavras. Ela começa a criar um elo de comunicação com aquele ser, né? E ela identificando, ela leva um tempo para isso, mas chega um momento que ela começa a identificar padrões de letras, de palavras, de sílabas, né? Porque era a nossa forma de comunicação. Não significa que era a forma daquele ser se comunicar, mas ela precisava tentar decodificar de uma forma que ela entendesse. Porque ela entendendo, ela podia também mostrar para as pessoas, né? Então, era esse o papel dela mesmo. E tem um momento no filme que é bem forte, porque ela começa a ser muito pressionada. Eu estou dando spoiler mesmo, mas é porque eu sinto que é importante aqui para a gente entender melhor essa questão dos símbolos, né? Ela começa a identificar esses padrões e ela identifica o padrão de um gesto ali que ele faz que remete à palavra arma. E quando ela já tinha começado a identificar aquilo, então já tinha computadores, já estavam mais ou menos esquematizando tudo aquilo. Quando outras pessoas, não ela, identificam isso, todo mundo se assusta muito, porque acha que ele está querendo acabar com a humanidade, que ele tem uma arma que vai matar todo mundo. E as pessoas começam a tirar conclusões a partir dessa ideia. E ela fala: não, gente, nós primeiro estamos ainda numa fase. Imagina uma criança aprendendo uma língua. Ela ainda não sabe o significado de tudo exatamente. Às vezes tem uma palavra ali que não é exatamente aquilo que ela está querendo dizer, né? E ela tenta mostrar isso, mas as pessoas entram num desespero porque acham que eles são terroristas que querem acabar com a humanidade e tal. E conclusão, a arma ali não era uma arma no sentido de matar alguém, era uma palavra que estava representando um recurso. A gente não usa, às vezes. Qual é a arma que você vai usar? Qual é o recurso que você vai usar? Né? Então, tem toda uma questão de significação, né? Que quando a gente pega, e quando a gente fala em termos de símbolos, né? A gente tem uma possibilidade muito grande de significação, porque a verdade é que um símbolo ele não tem um significado único. A significação somos nós que identificamos. É por isso que, às vezes, uma mesma frase dita para duas pessoas é interpretada de forma totalmente diferente, porque o receptor, né, ele pode
ele pode trazer um olhar diferente sobre aquilo, né. Então trazer isso para a gente entender melhor, né, a leitura da aura é muito interessante. Por quê? A leitura da aura, ela permite que a gente acesse essa energia na origem, tá. A gente vai acessar, na verdade, assim, a energia da maçã. E a partir daí é que a gente vai abrindo um campo de percepção através da leitura da aura, para que a gente possa entender o contexto que essa maçã aparece. Para que a partir daí a gente possa ir criando esse espaço para que venha uma significação, tá? Isso é muito lindo, porque a leitura da aura com a prática, né, a gente vai abrindo campos de percepção, de consciência, que permitem que a gente não parta tanto de coisas prontas, sabe? Do tipo, a maçã significa a tentação, entende? Porque às vezes aquela maçã, dependendo do contexto que ela está ali, ela pode ter um outro significado. Ela pode remeter, por exemplo, a uma energia do primeiro chakra, por causa da cor dela, se estiver mais vermelhinha, por exemplo, né. Mas aí é que tá, eu estou trazendo algo que também funciona tanto na leitura da aura como nos sonhos. Por quê? Aí sim, né, como o Lu falou, se a gente entender que a linguagem da leitura da aura é diferente da linguagem dos sonhos, né, mas tem uma diferença que é bem interessante. Sabe por quê que é diferente? Porque são experiências que partem de momentos diferentes. Um sonho, a gente tem quando está dormindo. E quando está dormindo, a gente não tem a influência da nossa mente egóica, né. É outra coisa, a gente está num outro estado, a gente a gente está num outro estado de percepção da realidade, quando a gente está sonhando, né. Quando a gente faz uma leitura da aura, a gente não está dormindo, a gente está acordado. Então por isso inclusive que a gente aprende na própria meditação das rosas, a ter um recurso ali que é sempre se proteger para não deixar que a nossa mente do ego, a nossa personalidade entre, né, naquela informação. Então a gente tem um recurso que a gente aprende no curso de meditação das rosas, né, que a gente vai sempre se manter muito atento, para não deixar que a nossa mente entre, porque se ela entra, atrapalha tudo, né. Então, é sobre isso que a gente está falando. Na leitura da aura, a gente tem a oportunidade de trabalhar, mesmo acordado, um estado de mais neutralidade, que se aproxima mais com o estado que a gente se encontra quando a gente está dormindo. Por isso que são 2 linguagens que estão tão próximas, né, pertinho uma da outra, né. E aí, o que acontece, né, é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, porque ainda assim a energia é diferente. A nossa energia é diferente quando a gente faz uma leitura da aura de quando a gente está interpretando um sonho, né. Mas é esse que é o ponto que eu vejo aqui que é da lemniscata, que o Luiz falou, que é do infinito, desse ponto de encontro entre essas 2 linguagens. Ambas vêm da mesma origem, que é a nossa essência divina, o nosso espírito, né, trazendo uma informação que é para nós, né. Então, a partir daí, né, a gente pode entender, tá bom, mas e a aura nessa história toda? A aura é o campo de energia onde tem essas informações. Quando a gente lê, a gente tá acessando esse campo de energia, porque ali tem tudo sobre a gente, tudo que a gente já viveu, tudo que a gente tem de características, tudo que a gente está sentindo e tem como sentimentos, tudo que a gente pensa, acredita, né? As nossas, toda a conexão ancestral, tudo está registrado na aura. Todos os nossos potenciais está ali registrado. Então, a leitura da aura permite que a gente acesse essas informações dessa forma que é simbólica, imagética, né? E aí a gente vai aprendendo a decodificar isso. Por isso que eu sou tão apaixonado pela leitura da aura, porque eu percebo que assim ela me estimula a que eu, na minha vida, sempre procure entender a significação das coisas, né? E me permite que eu me conecte com os meus sonhos de um outro lugar, porque eu vejo que tem algumas pessoas que vão interpretar sonhos que não têm a leitura da aura muito fortes, que elas vão muito para a questão da simbologia da maçã, que já chega já com a maçã pronta ali, entendeu? Com um significado específico, entende? A gente com a leitura da aura, a gente vai se treinando para que a gente se abra cada vez mais Sim. para ir além em termos de significações, né? Para que justamente a gente possa trazer
experiências que sejam mais profundas e que permitam que a gente se conecte de outros lugares e que a gente possa é, entender muito mais a fundo o que a nossa essência divina está querendo nos trazer, né? Então, eu até queria saber aqui, Silvia, fica mais claro, né? Você que perguntou aqui sobre a aura, queria entender um pouco melhor, eu queria saber um pouquinho aqui do seu comentário também, né, Lu? A gente gosta de ter esses feedbacks, né? Sim, esses feedbacks são essenciais para que a gente não fique só falando sem saber como é que vocês estão absorvendo, como é que vocês estão compreendendo, porque uma coisa é tá onde eu tô, onde o Adriano tá, nós somos professores da Escola da Aura e Sonhos, professores de aura, a gente interpreta sonhos, então a gente está debruçado nessa linguagem. Então, sabe quando você está falando com alguém como se para você fosse a coisa mais comum do mundo, e a pessoa tá ali assim, ai, eu não tô entendendo nada, não tô fazendo a menor ideia do que essa pessoa tá falando com a mais pura e tênue tranquilidade eu tô falando, sabe quando você senta com alguém, sei lá, que é engenheiro, e aí esse engenheiro começa a falar uma linguagem, você fala assim, oi? Não, é hipotenusa? Mas, não sei. Quem é hipotenusa? É o nome de uma moça? Aí, tipo, não, é um símbolo matemático. Aí você já, ok, pode me explicar melhor, né, se você tiver curiosidade, né? Então, a gente parte da premissa que vocês estão aqui, tem curiosidade para aprender, né? E para ampliar um pouco esse conhecimento da gente. E a gente fala muito, vê muito no dia a dia que a nossa relação com sonhos, ou a relação de muita gente com sonhos, ela é tolhida. Ela é tolhida desde quando a gente é pequeno. Assim, mãe, sonhei com a vovó. E ela fazia isso, isso e isso. Mano, é só um sonho, esquece. Se arruma pro colégio. E aí, ah, tá. E aí você começa a aprender, foi só um sonho, ou foi só um pesadelo, vou acordar, vou fazer uma oração bem profunda para o lugar que eu acredito, né, uma conexão espiritual, e essa conexão vai me livrar desse pesadelo. E o pesadelo, ele pode ser simplesmente um sonho que não foi compreendido na profundidade, né? A gente evita até chamar de pesadelo aqui na Escola da Aura e Sonhos. Então, conta o seu sonho. Ai, foi um pesadelo. Conta. Uau, que sonho maravilhoso. Tipo, como assim? Maravilhoso? Eu achei que foi muito ruim esse sonho. Não, é maravilhoso esse sonho. É, E a gente gosta dos sonhos, né? Então, não tem um sonho que, ai, esse sonho foi péssimo, querida. Volte 5 casas, assim, para trás. Não é tipo, ok, o que é que você pode aprender com esse sonho? O que é que ele está lhe dizendo? O que é que ele está lhe dizendo sobre você mesmo ou você mesma? Porque não sou eu que vou inventar a, a, a fala para chegar até você. Porque se o intérprete de sonho tiver esse lugar, provavelmente vai dizer assim: não faz sentido nenhum. Porque é como o Adriano trouxe, não é o símbolo da maçã solta no mundo. É o símbolo da maçã, que é universal, mas o símbolo da maçã que passa pelo filtro pessoal. Ela estava onde? Ela estava com quem? Fazendo o quê? A maçã? Porque a maçã ela também pode ter perninhas, bracinhos e te dando um oi. A maçã ela não precisa só ser estática. Tava em que contexto essa maçã? Foi do nada, você sonhou só com a maçã, e você olhava as laterais inteiras da maçã e sentia uma vontade de comê-la. Aí quando você mordeu, ficou parecendo o símbolo da Apple. Eu tô perto de comprar um Apple. Será que é isso? Pode ser, mas não necessariamente. Então, é, a gente aprende dentro da escola da Audições a se debruçar nessas linguagens, a fazer com que essas linguagens fiquem comuns para a gente. E é pra gente mesmo, não é nem pro outro. E quando fica mais comum para você, você consegue ajudar o outro, sabe? É como se o outro fosse a pessoa que está perto do engenheiro, e o engenheiro diz: eu posso te explicar com palavras mais simples para que você entenda. E aí, deu para entender, né? Eu me fiz compreensível? Ou você quer que eu explique de outra forma? Então a gente vai brincando com isso, brincando no bom sentido, né? Brincando com
com essas linguagens. E aí você pode se perguntar assim, mas como é que eu faço para diferenciar as duas linguagens? Primeiro, você pode experimentar o que é uma leitura da aura, né, e receber essa leitura. Segundo, experimentar uma interpretação de sonhos e receber uma interpretação de sonhos. E se você ficar tão encantado ou encantada ou apaixonado ou apaixonada como eu e o Adriano, mergulhar ainda mais profundo, né? Vim fazer um curso para aprender a você ler a sua própria aura, a ler a aura do outro. Vim fazer um outro curso de interpretação de sonhos, você aprender a interpretar melhor os seus sonhos e também poder ajudar as pessoas. Então você vira um veículo de, de união, né? União e mais clareza para você e união e mais clareza para quem está ao redor. É muito simbólico isso que eu vou trazer, e sincrônico. Às vezes você entra no curso de interpretação de sonhos, eu tenho uma amiga que me falou muito isso. E aí as pessoas ao seu redor começam a falar assim: você pode me ajudar no meu sonho? Tipo, mas de onde que vem essa pessoa? Por que que ela pediu para mim ajudar no sonho? É, porque já tem é como se tivesse dito um sim interno seu, assim, ok, eu já tô conseguindo interpretar muito melhor os meus sonhos, então eu posso ajudar. Pode chegar a minha gente, só que você não verbalizou isso algumas vezes, né? Tem hora que você verbaliza, mas tem hora que não, e aí chega as pessoas, ai, você pode me dar uma ajudinha? Eu tô com essa dúvida aqui nesse pedaço do sonho. E quando você traz um sonho para interpretar, né, por uma pessoa, ou por algumas pessoas, ou uma roda, não é o intérprete que tem o domínio do sonho inteiro. Você é o sonhador do sonho. Então você vai trazer o que, é que você estava sentindo, vai trazer o que, é que você estava fazendo no mundo acordado, para que aquilo tenha um contexto. O sonho não é solto. Ah, eu sonhei com o cara, eu sonhei com a maçã. Mas do nada, raramente é do nada. É porque você precisa daquele símbolo para ativar alguma consciência em você. Ai, que sonho louco. Hoje as pessoas falando, né? Que sonho maluco. E tipo, me conta, conta, conta. Não, não tem nada de maluco nesse sonho. Talvez você esteja confuso ou confusa na vida. E aí o sonho vem mostrando um pouco daquele conflito, daquela confusão, daquela guerra interna. Assim como a leitura da aura. Se você tiver guerra impressa na sua aura, em algum momento o leitor ou leitora pode ver, tem um conflito aqui. Eu tô vendo uma imagem de você sacudindo o ombro do Adriano e sacudindo com força, e o pescoço do Adriano balançando com mais veemência. Então, tá acontecendo alguma coisa, né? Assim, tô vendo aqui que tá havendo algo. Ele não tá confortável nessa imagem. Tipo, ai, tem algo que pode estar me incomodando em relação ao Adriano e eu de repente não falo. Aí a minha aura é fofoqueira, vai e fala. Então, tem esses lugares também, né? É isso que eu sinto. É muito lindo, né, porque a aura é fofoqueira. Os sonhos também são fofoqueiros, né, então é muito lindo isso, porque, assim, é uma fofoca do bem, tá, porque aí a gente vai entender, assim, que, tanto a aura como os sonhos trazem pra gente as verdades, né, a gente pode perceber ou não, a gente pode estar consciente ou não. A oportunidade aqui, quando a gente traz um curso de leitura da aura, né, com a presença dos sonhos, né, é justamente para que a gente possa se conectar mais com essa verdade que vem lá de dentro de nós mesmos, tá? Porque, eh, realmente, assim, não tem como a gente fugir dessas informações que vêm do nosso espírito, da nossa essência divina, tá? Porque essas informações estão vindo ali para que a gente possa entender melhor o que a gente está passando, o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, as escolhas que a gente está fazendo, né? E é por isso que eu gosto de trazer essa consciência de que nada acontece por acaso. O sonho maluco, ele não é maluco. Talvez você possa considerar que, se você não fala chinês, você pode considerar que parece uma língua de maluco. Mas não é língua de maluco, é só uma língua que você não domina. É só isso, entendeu? Não é de maluco, entende? O que a gente chama, né, do sonho estranho, na verdade, ele não é estranho.
Só que você não está conseguindo decodificar. E por que é que vem assim? Sabe por quê? Porque o espírito, ele é muito sábio. Ele traz mesmo esse lugar de a gente precisar também querer receber a informação, de a gente querer também ir atrás. Sabe aquela coisa assim de que tudo que vem muito fácil pode ir embora fácil? Né? É um pouquinho sobre isso também. De a gente entender que a gente está aqui nessa existência para aprender, para recordar de coisas, né? Até a Silvia tinha falado aqui, é bom relembrar das coisas, recordar é necessário. Sim, recordar é muito importante, mas ler aura a gente já aprendeu nascendo, a gente já nasceu sabendo a ler aura, entendeu? A gente foi esquecendo, né? Porque a questão da energia, né? A gente é criado em nível energético antes de qualquer coisa, né? Tudo começa, a origem de tudo é energética, é espiritual, até antes da energia, né? Então, quando a gente fala aqui do espírito, a gente não está falando de religião, a gente está falando aqui dessa nossa essência maior, né? Que tem algo ali para nos mostrar, para nos lembrar, né? Em relação ao que nós estamos fazendo aqui. Por isso que, para mim, né, é tão instigante buscar entender os sinais do universo no dia a dia mesmo, nas pequenas coisas, sabe? Porque tudo pode nos remeter a algo, tá? A grande questão é que, às vezes, a gente imagina uma criança que não está entendendo algo, e aí ela pode distorcer, que é o exemplo que eu trouxe ali do filme, em que partiu-se do princípio que identificamos a arma, mas não fomos na amplitude da significação da arma, que é o que o filme traz, né? Não fomos nessa amplitude. Então, aí é perigoso, porque aí a gente pode distorcer, aí a gente já pode ficar com medo. Aí, né, é muito comum, por exemplo, a gente trazer, né, ver pessoas que assim que falam, eu sonhei com uma pessoa que já morreu, meu Deus, significa que alguém vai morrer? Não, não necessariamente, até pode significar, mas não necessariamente, né? Eu sonhei que eu perdi o emprego, significa que eu vou perder o emprego? Não necessariamente, porque às vezes o emprego ali, ele pode estar representando alguma outra coisa sua, entendeu? Né? Que está vindo ali a partir do emprego enquanto um simbolismo, né? Então, é sobre isso agora. No nosso curso, a gente não vai aprender a interpretações, tá? Que isso fique muito claro. A gente tem aqui um curso que vai acontecer dos dias 31 de outubro a 10 de novembro de 2025, tá? Para isso, você precisa fazer o curso de Iniciação em Meditação das Rosas, níveis 1, 2 e 3. Quem já fez, ótimo, pode já se inscrever com a gente. Quem ainda não fez, né? A gente tem essas datas, 25 e 26 de outubro de 2025, para esse curso, tá? Porque a gente vai aprender a ler auras. Só que, e os sonhos, Adriano? Os sonhos, a gente vai acolhê-los. Por quê? A gente fica muito sensível num processo para aprender a ler auras. A gente fica com a sensibilidade muito aflorada. E o que acontece? Os sonhos ficam mais potentes, eles ficam mais presentes. Então, a gente vai trazer esse universo dos sonhos para acolher você. Porque mais importante, não é uma técnica que você decora, que você. Não é sobre isso. Tá? Não é assim que vai funcionar a leitura da aura. A leitura da aura é um espaço que você abre para que você possa se purificar, para que você possa começar a identificar essas imagens e aprender essa afluência de uma significação que pode acontecer ali na leitura, tá? E aí, então, o que acontece? Questões suas vêm à tona, tá? Porque como é que você pode enxergar de uma forma ampla? Imagina um cavalo com cabresto, né? Para que serve o cabresto? Serve para ele não se distrair. Então tem uma função, certo? Agora, limita ele, né? Para não se distrair, o cavalo fica limitado. A gente vai precisar tirar esse cabresto para que ele possa perceber, né? Ou aqui na metáfora, né? Não é o caso de um cavalo. Nós não somos cavalos. Nós não precisamos do cabresto. É esse que é o ponto, entendeu? Porque a gente pode aprender a concentrar mesmo sabendo que tem coisas no entorno acontecendo. Entendeu? Mas às vezes a gente está com o cabresto ali tão determinado, que são as nossas crenças limitantes, que são aquela ideia de que uma coisa só pode ser aquilo, entendeu? Eu só posso ser feliz se eu casar com aquela determinada pessoa. Eu só posso ser feliz se eu passar na universidade X, sabe?
né? A gente cria umas coisas assim na vida que são como cabrestos, que não permitem que a gente enxergue que existe um universo inteiro outro também disponível, né? Então a gente vai aprender a tirar essas limitações para que a gente possa ir mais fundo, permitir entender melhor, né, o que essa nossa essência divina está querendo nos trazer. E aí o curso vai ajudar nisso. Então a gente vai ser mexido, sim, é um processo de autoconhecimento. E aí os sonhos vão ajudar. A gente vai estar ali acompanhando você, o seu processo também a partir dos seus sonhos, interpretando os seus sonhos. Você não vai aprender interpretações, porque a gente já falou aqui que a energia é diferente. Eu diria que mais do que os símbolos serem diferentes, é a energia que é diferente. Porque os símbolos são universais, entende? Mas o contexto em que eles apresentam são energeticamente diferentes, porque a leitura da aura tem um campo de energia que é diferente do campo de energia dos sonhos. São parecidos. É como as línguas que o Luiz citou aqui. Imagina o português e imagina o espanhol. São línguas parecidas, mas tem palavras que enganam. Então, é por isso que a gente vai aprender nesse curso, né, a ler mais a energia, mas a partir da leitura da aura. E isso, para quem gosta dos sonhos, é muito potente, tá? A gente já adianta, né? Tem muitas pessoas que conhecem os sonhos, que já estudaram sonhos, mas que nunca aprenderam a leitura da aura. E aí é muito legal, tá? É muito legal, porque você pode ir muito mais fundo, né? Na sua conexão com sonhos, tá? Mas não é o que a gente não vai ensinar a fazer a interpretação de sonhos, né? Assim como a recíproca é verdadeira também, né? Quem lê auras também se abre muito mais para interpretar sonhos. Eu sou exemplo concreto, o Luiz também, né? E o Luiz ainda veio para a escola através dos sonhos, né, Lu? Foi, né? Através dos sonhos. Eu vim diretamente pela leitura da aura. Então a gente tem aqui duas experiências diferentes, né? Mas que no final chegam no mesmo lugar, né, Lu? Porque ambos amamos tanto leitura da aura como sonhos, né? Sim, e é interessante quando eu trouxe aquele dizer, né, e o Adriano complementou, foram através das fofocas da minha aura que eu tô aqui hoje. Porque a minha mente, ela não estava conseguindo enxergar. Eu era praticamente o cavalo que o Adriano trouxe. Eu estava com muitos cabrestos. Tipo, algumas pessoas ao meu redor dizendo, não, tem alguma coisa errada. Eu, não, tá ótimo. Eu tô completamente imerso no amor. Eu estava num lugar muito distorcido de alto amor e dos amores que estavam vinculados a mim e eu vinculados a eles. Não todos, obviamente. Mas foi através da fofoca da minha aura, né? E para mim, de novo, é um termo que eu já falo aqui algumas vezes, que o espírito nunca desiste de você. Podia ter assim, eu tô cansado, eu tô falando pra ele ir pro norte, ele tá no sul, vou largar ele aí. Vou procurar outra pessoa. E tipo, ele tava ali, assim, que bom, eu acho que meu espírito deve ter vibrado muito, assim, quando eu fiz minha inscrição no curso de leitura da aura, que assim, que bom que a gente vai poder trazer as fofocas da hora dele para passar na consciência dele, né? Ou na inconsciência dele. E as minhas primeiras leituras foram bem fortes para mim, que eu dizia assim, mas eu não estou entendendo direito. Eu lembro que a minha consciência na época ainda estava um pouco nesse lugar, mas não estou entendendo direito o que é que isso quer ter a ver comigo na minha vida mais profunda, né? Porque as pessoas que estavam lendo a minha aura não me conheciam do começo do curso. Não é que eram amigos de 50 anos, eu nem tenho amigos de 50 anos, eu não tenho 50 anos amigos de 20 anos de convívio. Não, era uma pessoa completamente desconhecida me falando umas coisas assim, tipo, umas verdades pra mim na época. Mas de onde essa pessoa tirou isso, gente? Não, eu tô bem, tô feliz, tô. E eu não tava bem, não tava feliz, não tava completo, não tava saudável. Eu tava entrando num movimento de querer ficar entorpecido. Então, é essa fofoca que é a fofoca do bem, como o Adriano trouxe, né? É um lugar de, uau, eu achei que eu estava incrivelmente feliz e a minha aura está me dizendo que não, porque tem uns lugares que foram construídos dentro dela que não me permitem enxergar, trazendo a metáfora do cavalo, fora do meu alcance.
alcance construído, tudo é construído, né? Uma criança, ela não chegou com o conceito que eu tenho hoje, mas ela foi ali, construída. Olha, na nossa família é assim, na nossa família é assado, na nossa família faz assim, na nossa família faz assado. E aí a criança começa a ir para outras famílias. E aí, tipo, mas aqui fazem diferente, aqui o amor é diferente, aqui eles se abraçam diferente, aqui, ai, a mãe acorda o filho diferente. Uau! E aí você vai para a adolescência, que tem um monte de gente querendo ter identidade própria, né? Tipo, uau, não, eu vou me juntar aqui aos emo, não, vou me juntar ali ao povo preto, não, vou me juntar ali aos indígenas, não, ai, onde é que eu me encaixo? Então, tem muitas questões, e todas estão registradas na gente, né? Nesse campo energético que estamos falando aqui sobre aura, né? E outra coisa que a Adriano trouxe, no curso, a gente vai aproveitar a sua sensibilidade. Lembra que ele falou sobre sutileza, sobre sensibilidade? Ao seu favor. Então, quanto mais sutil você fica, quanto mais mexido você fica, ou mexido no bom sentido, assim, tipo, foi algum lugar profundo dentro de mim que eu nem sabia que esse lugar existia na minha consciência. E aí você vai dormir com aquele lugar mexido, e aí seus sonhos podem trazer ainda mais Isso. profundidade. E aí no outro dia você vai ter duas pessoas se debruçando no sonho, e você vai, mas o sonho está dizendo isso? Tá, porque você mexeu isso ontem. Então, assim, o sonho está te dizendo, isso precisa mover um pouco mais, ou isso precisa mover para cá, ou isso precisa mover para lá, ou isso você já moveu. No sonho, você pode continuar um processo de despertar, sabe? Vamos supor, eu li, leram minha aura, que a imagem era o quarto, estava muito bagunçado, com uma pilha de coisas desorganizadas no meio, e foi isso, assim, a imagem. Eu estou encurtando, né? Então a mensagem foi, ó, tem uma desorganização aí presente na sua vida, né? E o presente talvez num lugar íntimo, porque não estava na varanda, não estava, sei lá, no meio do supermercado, que é público, público, vírgula, né? Assim, que entra muita gente. Aí você sonha. Aí no sonho, você sonha que você está organizando tudo. E seu quarto termina um brinco limpo, cheiroso, com todas as prateleiras organizadas. Aí você acorda tipo, uau, mas o que aconteceu? Você organizou. Organizou uma bagunça. Tomou consciência e tomou ação. Mas o sonho fez por mim, você fez junto com o sonho. E você pode acordar naquele outro dia e ter uma interpretação que algo aconteceu nesse universo, universo dos sonhos. Teve um despertar, teve uma mudança, teve um perdão, teve um processo que se curou ali, né? Que transformou, melhor do que curou, transformou. E aí, uau, mas só no sonho a gente pode fazer tanta coisa, com tanta potência, com tanta magnitude, muito mais ampla do que eu simplesmente, sei lá, vamos supor, né, que eu sou criança e a Adriana é criança. Eu briguei com a Adriana, aí minha mãe me força, peça desculpas a ele. Desculpa. E a criança tá dura, porque tá com raiva. Desculpa. Abrace ele, aí a criança dá aquele abraço assim mecânico. É muito diferente de você estar dando, sei lá, um abraço sincero num sonho, sabe? Eu Enfim. lembrei, faço só trazer, porque eu lembrei de uma situação que meu pai pegava eu e meu irmão, quando a gente brigava, e ele falava assim: pede perdão pra ele. Aí os dois faziam isso, não era só eu, não, ele também fazia. Eu virava pra ele e falava assim: eu te perdoo. Tinha toda uma arrogância ali para dizer: olha, como eu sou importante, que eu te perdoo, né? Então, assim, isso não é perdão, né? Que fique bem claro, isso não é perdão. Isso é só uma palavra jogada ao vento que está totalmente distorcida, né? Mas é isso que o Luiz está querendo trazer. Olha como a gente se engana aqui nas experiências na Terra. No universo dos sonhos, as coisas não são assim. E ela se vê em uma situação dessa, é para mostrar para a gente o quanto a gente está se deixando levar por essas mentiras, né? Aí é a fofoca, né, da aura, né? Que a gente tem essa oportunidade de entender as coisas de um outro lugar, né, Lu? É isso. Então, o como é vir experimentar, se experimentar e vir fazer. E aí você vai ver resoluções na sua vida, como eu tô sendo um testemunho, né? Que as pessoas falam, qual é o seu testemunho? Eu mudei de estado.
Eu mudei de uma vida onde eu estava muito perto da minha família, de sangue, e confortável ou não confortável, né? Porque às vezes a gente acha que está confortável, mas a gente está numa zona de conforto que está desconfortável. E eu saí para um lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém com intimidade, né? E hoje eu estou em Goiás. Saí, sei lá, do Rio Grande do Norte, quando eu comecei o meu Aura, terminei um relacionamento, no final do Aura, ainda não tinha terminado o Aura. E eu, tipo, não, gente, eu não posso mais. Eu tive essa. Não, não dá. Tem que ser hoje. E aí eu cruzei estados e depois eu me percebi, né, dentro do estado da Bahia, e algo clamava dentro de mim em um outro lugar. E eu atendi esse chamado. Então, eu não estou falando aqui porque, eu vou mudar de estado. Não, gente, não tem nada a ver. Eu estou dando a minha vivência, né? Aconteceu comigo, podia ter ficado naquele mesmo estado, só que ter mudado de circunstância, de consciência. O Aura me despertou um lugar de, eu tô numa relação que não está me fazendo bem. Eu tô num lugar que eu gostaria de estar entorpecido. Não sei se alguém já viveu isso que tá assistindo essa live, assim. Tô com vontade de estar dormindo de certa forma, e não é um dormindo literal, é um dormindo, eu quero estar apagado. Eu quero não perceber a realidade, porque ela tá dura. E o meu corpo não sabia sair daquela realidade. E aí a consciência através do áudio foi: não, gente, eu preciso ir embora, é agora. E foi algo muito assim mesmo de eu sair, sei lá, meio-dia e atravessar alguns estados para no outro dia estar na Bahia. Era tipo, não, não consigo mais. Chegou num limite. Então, é, é, muitas pessoas relatam mudanças significativas na vida quando entram num curso de leitura da aura, ou recebem uma leitura da aura, ou recebem leituras da aura de acompanhamento, né? Então, é isso. Um curso de leitura da aura é um lugar onde você se debruça muitas vezes na sua própria aura, na aura do outro, e você tem troca, e você tem treino, e você tem vivência, né? E aquilo faz, uau, tá chegando É, a consciência que eu não tinha. porque quando a gente faz uma leitura de aura para outra pessoa, a gente recebe muito. Isso é muito importante, porque senão parece que você está aprendendo uma técnica só, tem o objetivo de ser uma técnica. Não é sobre isso, tá? Acessar a aura de outra pessoa é extremamente potente para você também, entendeu? Tanto é que a gente tem um recurso, inclusive, que depois de acabou a leitura da aura para outra pessoa, você vai buscar entender o que fica para você, tá? A gente não vai dar muito spoiler aqui, porque você precisa fazer o curso de leitura de aura para aprender, né? Mas é sobre isso. A gente tem a oportunidade de aprender também a partir da experiência do outro. A mesma coisa com sonhos, porque a gente está num grupo, né? E aí a gente está passando por esse processo de ebulição, de transformação que o Luiz trouxe, né, que é muito forte. E aí eu vou dizer que assim, a gente muda sempre de estado, sim. É que nem sempre é de estado é, de local físico ou de estado civil, como foi o seu caso, que mudou de estado civil também, né? Mas a gente muda de estado energético, entendeu? A gente entra de um jeito e sai de outro, por isso é um curso iniciático, tá? Tanto o curso de leitura da aura, como o curso de meditação das rosas também é iniciático, porque a gente entra de um jeito e sai de outro, tá? Por isso que é tão profundo e por isso que a gente traz aqui o convite, né? Para que se você nunca fez, aproveite essa oportunidade, tá? 25 e 26 de outubro temos a meditação das rosas, é pré-requisito. Se você ainda não tem, vem com a gente fazer, que aí o curso de leitura da aura e sonhos, né? Leitura da aura sonhos, não é na verdade. Leitura da aura sonhos, tá? Ele acontece do dia 31 ao dia 10 de novembro de 2025. Quem já fez o curso de leitura da aura, não importa se fez só o nível 1, se fez até o 2, o 3, a gente recomenda, vem fazer com a gente novamente. Você tem um desconto de 50%, tá? Se já fez. Por quê? Cada curso de leitura de aura é diferente um do outro, tá? Então, por isso é tão lindo, é uma oportunidade outra, e faz muito tempo que a Escola da Aura e Sonhos não traz esse formato que nós estamos trazendo, que é
a leitura da Aura com o universo dos sonhos juntinho, tá? Não é novo na Escola da Aura, mas fazia muito tempo que não havia um curso assim, e nós estamos resgatando. Então, é um momento novo, também importante, que a gente deixa esse convite. E você que já fez um curso de leitura de sonhos, de interpretação de sonhos, tem 15% de desconto, tá? E você que fez parte da nossa jornada dos chakras, que o Luiz e eu conduzimos no começo desse ano, a nutrição do ser, ou que está fazendo parte agora, mas precisa estar ativo, precisa estar nos grupos, né? Estando ativo nos grupos, se fez a nutrição do ser, ou a jornada dos chakras e sonhos 2025, que está acontecendo agora, tem 10% de desconto também. A gente está aqui super aberto para que você possa vir com a gente. Ah, Adriano, mas eu estou com uma dificuldade. Então fala comigo, ou fala com o Luiz, ou fala com outras pessoas que estão com a gente, como a Gabriela Queiroz, por exemplo, que é a nossa produtora, tá? Nós estamos sempre abertos para escutar o seu momento, para encontrar a forma de viabilizar, para que você venha fazer o seu curso com a gente, tá? Eu deixei aqui o contato do nosso grupo Nutralcer, tá? Aqui fixadinho nos comentários. bit.ly/Nutralcer, que é o nosso grupo do WhatsApp, tá? Meu e do Luiz. Então, você entrando lá, você consegue falar tanto comigo como com o Luiz, você pode mandar mensagem, né? A gente vai conseguir conversar, tá? Mas se você quiser fazer o contato direto comigo, por exemplo, eu até deixei um link aqui também direto que você pode entrar em contato falando diretamente comigo no meu WhatsApp. E o Luiz, se quiser também trazer aqui o WhatsApp dele, também pode trazer, né? Porque a gente está super aberto, sabe? Para que você possa estar com a gente nesse momento que é tão especial para a gente, né? E até agradecendo aqui a Lu também, a Luciana Costa aqui, que está falando que Adriana e Luiz são professores incríveis. Lu, beijo para você, que bom ter aqui você trazendo esse carinho todo para a gente, né, Luiz Ribeiro? Sim, Lu e Lu. Então, que bom que tem esse reconhecimento. A gente se acha também nesse lugar, né? E não é um achar de egóico, é um lugar de a gente ama o que faz. Então, sabe quando a gente faz com amor? E aí sai diferente? É diferente de você. Ai, não, vou fazer de qualquer jeito. Eu não gosto desse lugar muito. Vamos fazer de qualquer jeito. Tipo, mas qualquer jeito pra quem? Ah, não, vamos fazer da melhor forma possível, de forma leve, de forma gostosa, de forma que a gente sorria também. E quando eu fiz o curso de áudio, não era pra. Ah, eu fiz o curso de áudio, agora eu vou chorar compulsivamente. Era para eu tomar consciência e discernir e definir qual é o rumo da minha vida nesse momento, né? E a leitura fala muito sobre o momento presente, né? Então, assim, uau, eu podia não querer mudar. E talvez eu tivesse no mesmo lugar que eu estava. E é a escolha. Então, a leitura da aura e os sonhos, ele também vai trazer esse movimento de consciência. Movimento de como você está escolhendo, por que você está escolhendo, de que forma você está escolhendo. Então, é esse o lugar, né? E é esse o convite. Então, como é que você está escolhendo, né? E quando o Adriano fala desses descontos todos, né, de quem já fez o curso de sonhos, e tem um desconto no curso de leitura da aura, quem já fez o Nutro C, a jornada dos chakras de sonhos, é porque a gente quer viabilizar essa ferramenta para que chegue no lugar que precisa chegar, né? Porque essa ferramenta, gente, a gente estava no movimento aqui na Escola da Aura e Sonhos, que se chama Aura 4, que foi uma aura de especializações, né? Tem muitas leituras, muitos tipos de leitura. E teve um rapaz que trouxe, né, a possibilidade de mudar o mundo através da leitura da aura. E se a gente consegue que essa ferramenta seja diluída em mais e mais e mais pessoas, vai ter mais e mais e mais consciência. Então, a gente vai poder estar em lugares diferentes do que os lugares que nós estamos. Isso pode ser potencializador para o todo, né? E o todo começa onde? Em mim. Então, assim, é um lugar de oportunidade. Então, pega essa oportunidade, esse cavalo que está passando selado e sem o cabresto. Então, Capricho. assim, só monta nele e vem. Oba! E a gente vai receber você com muito carinho, pode ter certeza, tá? Então é isso, né, Lu? Então, recados dados, né? Agradecemos muito a presença aqui de vocês e no domingo a gente vai ter
uma roda de interpretação de sonhos às 9h30 da manhã, seguida de uma leitura da Aura Beija-Flor, tá? Então já fica o convite, é dia 12 de outubro, tá? Já reserva um tempinho aí, porque a gente fez nesse último domingo, foi uma delícia, e a gente vai repetir, né, Lu? Vai ser muito especial. Então, vem com a gente. Qualquer dúvida, fala com a gente. Deixei o nosso grupo Nutra-o-Ser, tá? Que é fácil de entrar em contato com a gente. E a gente está aqui super disponível para esclarecer. Ainda tem dúvida? A Silvia perguntou da Aura, mas ainda ficou alguma dúvida? A gente está aqui super aberto, assim, para esclarecer o que você quiser, tá bem? Então é isso, né, Lu? Vamos nos despedindo aqui. Um beijo grande, gratidão pela presença de todas, de todos aqui. E até a próxima, hein? Sexta-feira que vem a gente vai estar aqui novamente nesse horário, hein? Tchauzinho, gente. Valeu. Obrigado.